projeto Eu Estudo a Lição. Vamos estudar a lição? Nesta semana, nós estamos vendo o tema geral de como lidar com passagens difíceis da Bíblia. De fato, a Bíblia tem muitas passagens que são difíceis de se compreender. Até em uma de suas cartas, o apóstolo Pedro menciona que Paulo era um erudito e que nós devemos ter cuidado com algumas passagens que Paulo expressa na Bíblia por conta de ser difícil a linguagem que Paulo utiliza nas cartas dele. No tema de hoje, nós vamos falar especificamente da abordagem bíblica e com espírito de oração. Nós vemos aqui alguns exemplos em Atos capítulo 17 e Atos capítulo 8 sobre a atitude dos irmãos em relação às Escrituras. Se nós analisarmos Atos 17, do verso 11 em diante, ou seu contexto imediato, nós vamos entender que os irmãos, apesar de estar próximos de pessoas idôneas, de cristãos e apóstolos que tiveram a imposição das mãos pelo próprio Jesus Cristo, sendo eles ordenados pelo próprio Jesus Cristo, apesar de estar lidando com pessoas assim, não se intimidavam em ir para a Bíblia para saber se o que estava sendo pregado de fato estava dentro do contexto. Em Isaías, no capítulo 28, 10, menciona que nós precisamos entender as Escrituras com as regras de estudo que as Escrituras requerem. Por exemplo, um texto precisa estar dentro do seu contexto para que nós possamos entender sobre que assunto aquele texto está falando. Uma outra regra, por exemplo, é que os mandamentos de Deus são indiscutíveis. São ordens que a gente não discute, a gente só obedece. E uma terceira regra é que a Bíblia não funciona como um dicionário em ordem alfabética tratando de temas. Ela se trata de um apanhado de ideias de um contexto aonde os seus escritores não contradiziam o que outro escritor já disse. Exemplo, quando a Bíblia fala sobre morte, independente do escritor, ela vai falar sempre a mesma coisa sobre a morte, que é um sono, que é um estado de inconsciência. Mas o foco central hoje é a abordagem bíblica com o espírito de oração. Porque o Espírito Santo, de acordo com o Evangelho de João, que é o Espírito da verdade, nos guia em toda a verdade. Se nós formos a Cristo com o espírito de oração, pedindo o Espírito Santo para compreender as passagens bíblicas, ele vai nos dar compreensão. Agora nós precisamos seguir essas regras. Texto dentro do seu contexto e que os mandamentos de Deus nós não podemos questionar. Mandamento é mandamento, ok? Então, assim, se nós olharmos a abordagem bíblica com espírito de oração, com humildade, com espírito de aprendiz, por mais que as passagens sejam difíceis, não existe nada que seja impossível para Deus. Então, você, minha irmã, você, meu irmão, que muitas vezes tem alguma dificuldade em entender alguns textos bíblicos, ore a Deus. E depois de orar a Deus, vá para as Escrituras com espírito de aprendiz, leia o texto todo dentro do seu contexto e a Bíblia mesmo vai se interpretar. Procure outros livros, quem sabe que falam sobre o mesmo assunto dentro da Bíblia, para poder, de repente, ter uma ideia diferente daquilo que você está lendo, quem sabe num livro com abordagem, uma linguagem um pouco diferente. Então a Bíblia tem diversos livros e muitas vezes esses assuntos são repetidos em um livro e em outro livro. Um exemplo disso é 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 em diante, o apóstolo fala sobre a volta de Jesus e a questão da ressurreição.
Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele também fala isso, nos versos 16 e 17, com uma linguagem um pouco diferente. Algumas pessoas têm mais facilidade de entender em Coríntios e outros em Tessalonicenses. Isso não muda nada, o que a Bíblia está dizendo, porque não está contradizendo um ao outro. A essência é a mesma. Então, oração é a base de tudo. Humildade e estudo da palavra no seu contexto. Projeto Eu Estudo a Lição.